Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra, para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa de rádio Igreja Açores, o programa que leva até si a atualidade da Diocese açoriana. Depois conversaremos com o padre José Paulo Machado, que regressa à Diocese 10 anos depois. Fique desse lado com o Igreja Açores. Arranca este domingo a Semana dos Seminários e a Diocese de Angra enviará os alunos do Seminário Episcopal de Angra em missão pelas ouvidorias de diversas ilhas. Aurélio Sousa vai em visita missionária à Ouvidoria das Flores. Nós vamos essencialmente visitar escolas, catequeses, grupos de jovens, partilhamos o nosso testemunho vocacional nas celebrações eucarísticas com as comunidades. E o nosso objetivo principal nesta semana em que nós deixamos a nossa vida do seminário e saímos à missão é essencialmente levar aos jovens a nossa alegria de vocacionados e fazer com que eles, através do nosso testemunho, se sintam interpelados pelo Senhor também a seguir. Ou seja, essencialmente despertar nos jovens o sentido para a sua vida e o chamamento essencial à felicidade. Para o jovem miquelense, o essencial é mostrar que Cristo não limita as vivências em juventude. Estar ao lado dos jovens e estarmos predispostos a fazermos caminho com os jovens. É essencialmente isso. E então, mostrarmos que é possível ter Jesus Cristo na nossa vida e vivermos a nossa juventude também liberta, porque Cristo não nos amarra, liberta-nos. E nós não precisamos de grandes rodeios para apresentar este Jesus aos jovens. É essencialmente estar ao lado deles e estarmos dispostos a fazer caminho com eles, a responder às suas perguntas e inquietações. Fábio Carvalho ruma em missão para a Ilha Graciosa e garante que a recente ordenação como diácono não ficará de fora na abordagem aos mais novos. Acima de tudo, levo a minha experiência nestes 6 anos. Falar no seminário e não falar na ordenação também será como falar uma coisa incompleta. Por isso deve-se falar sempre nesse passo e claro que é sempre a maior alegria para quem chega ao fim. Levo o que é o seminário e levo também o que é a vocação, explicar e levo o meu testemunho. Ainda tem muito essa imagem que vir para o seminário implica sair da sociedade. E devemos também levar, e através do nosso testemunho, que afinal somos jovens, igual a outros que estão a tirar o seu curso, e que temos tempo para tudo. Temos tempo para estudar, temos tempo para brincar, para passear e estar com os amigos também. A Semana dos Seminários decorre entre 11 e 18 de novembro. Para este ano, o reitor, Padre Hélder Alexandre, pede à Diocese que abrace o seminário e dê a conhecer a sua necessária existência. No âmbito da Semana dos Seminários, o Pré-Seminário de São Miguel promove um encontro vocacional no próximo sábado, dia 17 de novembro. O padre Nuno Maiato adianta que o encontro terá 3 momentos. Este, agora, na Semana dos Seminários, tem particularidade. Nós queremos também chegar a outros adolescentes e jovens que não participam com regularidade no pré-seminário, mas que possam vir cá, aproveitando a presença dos seminaristas na nossa ilha, possam vir cá também, portanto, discernir a sua vocação. Será um encontro muito simples, porque será tudo de curta duração, portanto, das 10 às 14 horas, e terá 3 momentos. Um momento de oração, um momento de reflexão e um momento de convívio e partilha que, portanto, que terminará no almoço, em conjunto. Para o sacerdote, só há uma forma de cativar os mais novos, com a verdade. Nuno Maiato acredita que nestes encontros ficam sempre sementes que dão frutos. A minha experiência diz-me que quando há um encontro, um retiro espiritual, quando há um encontro verdadeiro com Jesus, fica sempre algum fruto na vida daquele jovem. O nosso problema é depois fazer com que estes frutos perdurem no tempo. E aí não só os jovens, mas todos nós temos dificuldade da perseverança, temos dificuldade de sermos pessoas orantes, verdadeiramente orantes,
para que aquilo que no encontro e no momento pontual nos toca, seja depois, tenha consequência para além daquele momento. Mas, sim, no caso concreto do pré-seminário, aquilo que os participantes vão partilhando comigo, pontualmente, esporadicamente, vai acontecendo pequenas alterações, pequenas correções nas suas vidas, nomeadamente na escola, por estarem a fazer estes encontros. Agora, portanto, é sempre um caminho longo e cheio de avanços e recuos. Os jovens interessados em inscrever-se neste pré-seminário poderão fazê-lo através do seu pároco. O pré-seminário acontece mensalmente na ilha de São Miguel. Já arrancou na região o curso de Ciências Religiosas da Universidade Católica, com coordenação do Instituto Católico de Cultura em Ponta Delgada. Bento Aguiar, assistente do Serviço Diocesano de Apoio à Pastoral Escolar, garante que a licenciatura arrancou com os prazos e condições que estavam previstos e fala no concretizar de um sonho antigo. Está a decorrer conforme o previsto e conforme os prazos que estavam delineados pela Universidade Católica. Os nossos alunos formandos, futuros professores de Educação Moral habilitados, já foram 2 vezes a Lisboa nos fins de semana que estavam marcados. Este fim de semana de 9 e 10 também se encontraram-se lá para mais uma fase presencial. Está a correr bem. Claro que notamos da parte dos professores alguma dificuldade em conciliar a sua vida profissional, familiar, pessoal, com as exigências típicas da Universidade Católica e do curso, mas para já o balanço se é preciso dizer um balanço, é de veras positivo e concretiza-se aquilo que para nós e para os professores interessados era um sonho de longa data e neste momento a nossa satisfação por tal facto. Sobre a opinião dos professores de Educação Moral e Religiosa Católica que agora são alunos, o difícil é conciliar com a vida familiar e os trabalhos paralelos. Quanto à adaptação ao ensino à distância, uns têm maior apetência do que outros. Também nas deslocações, há ilhas com maior dificuldade do que outras. Eles têm que estar lá na sexta, as aulas são da sexta e no sábado, sexta a partir da tarde e sábado todo o dia. Digamos que os professores, na maioria dos casos, vão na sexta de manhã, acentuando-se uma dificuldade para os professores que são da Ilha Terceira, Pico, São Jorge, que têm que, por questões de ligações aéreas, por vezes têm que vir na quinta-feira passando por São Miguel e depois na sexta-feira de manhã apanham o voo para Lisboa. Portanto, tem sido assim, às vezes, depois lá quando estão em Lisboa, nós conseguimos que um grupo bastante significativo fique no seminário dos Deunianos em Alfragide, porque é ali mais perto da Universidade Católica, e outros ficam em casa de familiares e amigos. Vão na sexta de manhã e regressam habitualmente no sábado à noite, conforme as ligações, no domingo de manhã. Este fim de semana foi a terceira vez que os agora 24 alunos inscritos foram a Lisboa às aulas presenciais. Recorde-se que inicialmente estavam inscritos 27 alunos, sendo que 3 deles desistiram. Decorre este fim de semana em Vila Franca do Campo mais uma edição da Festa de Nossa Senhora da Paz. Este ano a comunidade paroquial vive as festas de uma forma especial, adianta o ouvidor Padre José Borges, com a hipótese da igreja ser elevada a santuário. Será, portanto, o primeiro santuário mariano na ilha de São Miguel. O primeiro passo foi sugerido pelo Dom João, a ideia dele, que para reconhecer exatamente aquilo que já é, temos que começar pelo princípio, dando o primeiro passo. Os ouvidores da Ilha de São Miguel já assinaram um documento que vai seguir para a Diocese exatamente a pedir isso, os ouvidores da nossa ilha, os sacerdotes da ouvidoria, o Conselho Pastoral, todos a reforçar a ideia que este lugar, este monte, a paz nos sugere, ou nos reúne como filhos do mesmo Pai e com um único desejo.
Será, adianta o padre José Borges, um reconhecimento diocesano, porque popularmente já é visto como um santuário. As festas arrancaram sábado com a recitação do terço, Eucaristia e Vigília. Domingo celebrou-se a Eucaristia pela manhã e recita-se o terço pela paz pelos romeiros da ouvidoria de Vila Franca do Campo. Segunda, 12 de novembro, é o último dia de festas, com a mudança da imagem para a ermida. Neste final do tempo litúrgico, na nossa ilha, há uma festa que diz muito às pessoas. Esta dinâmica litúrgica é para recordar exatamente que Deus está e nesses lugares visíveis. Por isso é que essa festa tem um cunho, uma dimensão que vai tocando os nossos movimentos e a religiosidade popular desta ilha. A novidade é ter a capacidade de fazer de novo, ter a capacidade de olhar na rotina da liturgia a beleza do Deus que está. A igreja atual data do século XVIII e terá sido edificada sobre uma anterior. É atualmente muito visitada por locais e visitantes, pela importância histórica, mas também por estar no Monte de Nossa Senhora da Paz, com vista privilegiada sobre Vila Franca do Campo. A Ouvidoria da Graciosa organizou entre os dias 6 e 8 de novembro uma formação bíblica sobre o Evangelho São Lucas. Os encontros foram orientados pelo padre Marco Gomes e para o ouvidor padre Sérgio Mendonça teria sido uma boa forma de formação, não fosse a fraca adesão. Foi muito boa a nível da palestra, da partilha que o padre Marco Gomes fez, porque enriquecemos a todos, também a nós sacerdotes, e sobretudo o Evangelho de São Lucas, que é o evangelista do próximo ano, e também os Atos dos Apóstolos. Ele falou nos 2 textos atribuídos a São Lucas e mostrou um Jesus que, sendo inocente, foi sempre rejeitado pelos seus e que foi condenado, mas que trouxe uma mensagem de libertação para aqueles que o acolheram, que foram os pecados. A única coisa que tenho a lastimar, entre aspas, nestes dias foi que a participação foi muito pouca. É preciso dizer as coisas, não vamos agora dizer que foi bom, porque não, o trabalho em si foi excelente, mas tivemos 19 pessoas. E é uma coisa que queria deixar só de um desabafo. O sacerdote adianta que o problema é diocesano e recomenda que os cristãos açorianos não se cinjam às procissões, mas que invistam também no conhecimento litúrgico. Na Idade Média, as pessoas pegavam-se muito às procissões, porque não tinham instrução, não tinham formação. Hoje em dia nós queremos dar formação, a Diocese quer dar formação, cada vez fala mais disso, mas parece que as pessoas continuam ainda a preferir apenas o folclore, entre aspas, religioso, as procissões de verão, e a formação fica muito aquém daquilo que era desejado. Acho que isto é uma preocupação geral, isto não é só aqui, é por todo o lado. Não sei, as pessoas estão cheias de tanta coisa, mas estão vazias de Deus. E não sei, não consigo, a gente fala nisso quando estamos em conselhos presbiterais, estamos em reuniões de clero, tentamos fazer o melhor, olha, aproveitemos as procissões para evangelizar também. É isso que nós tentamos fazer também um pouco. Evangelizar, acima de tudo, através da piedade popular, é para já a alternativa mais viável. As sessões tiveram lugar diariamente pelas 20 horas no Salão Multiusos de Santa Cruz, na Ilha Graciosa, e inserem-se no âmbito das escolas de formação cristã da Ouvidoria. O nosso convidado desta semana no Igreja Açores regressou à Diocese depois de 10 anos ao serviço do Patriarcado de Lisboa. Atualmente está ao serviço da paróquia da Fajã de Baixo, leciona Educação Moral e Religiosa Católica e assumirá em janeiro a direção do jornal católico açoriano A Crença. O nosso convidado é o padre José Paulo Machado. Antes de mais, boa tarde. Obrigada por estar connosco neste espaço de rádio. Boa tarde, muito obrigado. Como é que foi este regresso à Diocese de Angra, este regresso a casa? Olha, com muito encanto e pronto, teria a hipótese também de ficar no Patriarcado de Lisboa, até por vontade de Sr. Manuel Clemente, mas atendendo de facto a todo o investimento que a Diocese de Angra efetuou em mim, ao convidar-me para
o curso o doutoramento em Ciências da Comunicação, portanto acho que era um imperativo também de consciência regressar à Diocese. E portanto cá estou, assumindo, como disse, a paróquia da Fajão de Baixo e também a partir de janeiro o Semanário A Crença, um semanário já com 103 anos e portanto eu costumo dizer se um jornal ser centenário é porque tem qualquer coisa de bom e de perene, de durável. E portanto cá estou também com essa missão, apesar de saber que a imprensa corresponde a um velho média, já não é um novo média, mas um velho média, e a imprensa de facto está a passar por uma grande crise. Basta ver que um dos maiores diários a nível nacional neste momento é Semanário, e Semanário digital. Portanto, eu creio que se caminha para o instrutor de um dos diários históricos, se não mais histórico de todos os diários de notícias. E, portanto, com um jornal desta dimensão, chega a este patamar, os mais pequenos, nomeadamente da imprensa regional católica, sofrerão também consequências. Bom, mas há pontos de esperança e na imprensa regional católica, se formos a ver o caso um caso de estudo, sem dúvida, o caso do jornal A Reconquista, da Diocese de Castelo Branco, Porto Alegre. Trata-se de um jornal que neste momento, no espectro de público ali, na zona, portanto, da Beira Alta, acaba por ser um fenómeno, porque já superou, inclusivamente em tiragens, o mítico Jornal de Fundão, um jornal que foi um resistente à ditadura, nos tempos, portanto, do Estado Novo, e neste momento a Reconquista é um jornal excepcional, é um jornal da Igreja Católica, é um jornal diocesano. Portanto, está tudo perdido, não está, há sinais de esperança, de facto, na Igreja Católica, não, e de facto nós ainda estamos um pedaço na ferida semi-aberta da extinção da União, né, que de facto era um semanário com um peso tremendo no espaço público terceirense, mas também ao nível diocesano, né? E acho que uma ilha como a Ilha Terceira, já tive a oportunidade de o dizer numa entrevista concedida ao Diário Insular, é muito pouco no espaço público, na esfera pública terceirense, haver de facto em termos de opinião, um órgão que neste momento é monolítico, sob o ponto de vista da opinião, que é o Diário Insular. Acho que haveria espaço para mais um periódico, nomeadamente poderia ser a União ou outros, mas a União acaba sempre por ser um tema latente nestas questões da imprensa. Se de facto será uma perspectiva híbrida sob o ponto de vista, portanto, de comunicação entre o digital e o formato de papel, isto de facto, também este será um passo que a crença terá de dar, não é? Mas pronto, quer dizer, é toda uma questão de estudo, não é? Mas eu creio que em 2007 nós éramos a quinta diocese do país, em termos de volumes, em termos de volume de editorialista, e neste momento, quer dizer, é uma diocese que tem apenas 2 órgãos de imprensa, o Dever, não é? E a Crença, ao nível da imprensa católica. Portanto, trata-se um desafio, a ver vamos, e a partir de janeiro conto não só comigo, mas com toda a equipa que, de facto, desde há muitos anos faz com que a Crença se mantenha viva junto do seu público, não é? E qual é a realidade atual da Crença em termos de dimensão, em termos de tiragens, também em termos de colaboradores? Ora bem, porventura é necessário nós fazermos a história da Crença. A Crença foi suscitada numa altura em que a diocese estava vacante, portanto não havia bispo, em 1915, e portanto era o Cônego Fischer, célebre Cônego Fischer, aqui natural na Lagoa, que governava a diocese a partir de Angra do Heroísmo. Portanto era o vigário-geral e ao mesmo tempo o Cônego Fischer teve de 1910 a 1915 como governador da diocese e depois de 22 a 24. Portanto, foi um homem que mandou nisto 7 anos, né? Portanto, o Cônego Fischer, quando lança a ideia ao padre Ernesto Ferreira para lançar a Crença, quando lança a ideia ao padre Ernesto Ferreira, fundador da Crença, para fundar a Crença,
tem como ideia lançar o jornal para a ilha. Não quer dizer que a Crença não tenha um público disseminado pela ilha de São Miguel, mas acima de tudo, convenhamos, a Crença está muito situada ou localizada em Vila Franca do Campo e também na imigração. Portanto, teremos de estudar se a Crença, ao nível diocesano e também ao escutar aquilo que é a visão do nosso bispo para este jornal da Ilha de São Miguel, se de facto se manterá associada à realidade geofísica de Vila Franca do Campo, ou se de facto irá ter uma dimensão maior, correspondendo àquilo que foi o desígnio do padre Ernesto Ferreira e de quem lançou a ideia, que foi o König Fischer, em 1915. Portanto, nunca foi efetivamente um jornal da Ilha de São Miguel, foi sempre um jornal muito situado ali na Costa Sul, apesar de, por exemplo, a minha bisavó sempre foi assinante da Crença, e a minha bisavó não era de Vila Franca, mas sim da Feijão de Cima, portanto, na periferia de Ponta Delgada. Portanto, isto deve significar que, de facto, ela teve alguma expansão na Igreja Micaelense, mas penso que muito situado, acima de tudo, num público vilafranquense, em Vila Franca do Campo. E, portanto, é isto que será um desafio no futuro e que teremos de estudar proximamente, no sentido exatamente de vermos o que é que queremos para a Crença, se de facto será a manutenção nesta realidade que sempre foi a sua história, ao nível de Vila Franca do Campo e ao nível de imigração, ou se de facto há que lançar a Crença para uma dimensão da Ilha de São Miguel. Já fizemos esta prospecção sobre as suas funções no jornal A Crença. Vamos voltar aos últimos anos. Que funções é que desempenhou nestes últimos 10 anos no Patriarcado de Lisboa? Ora bem, ainda era vivo o Sr. Dom Tomás e o Sr. Dom Carlos de Azevedo ainda era bispo auxiliar da Diocese de Lisboa, e quando o Sr. Dom António Sousa Braga me convidou para estudar em Lisboa, não pensava na altura em assumir, portanto, desempenhos paroquiais. No entanto, ao falar com o Dom Tomás, bispos auxiliares e Dom Carlos de Azevedo, e nomeadamente ainda com o antigo patriarca, o Dom José Policarpo, de facto, lançaram-me logo a proposta para eu ser colaborador e vigário paroquial na paróquia de Santo António do Estoril. E, portanto, o que me surpreendeu, porque, de facto, a vigaria de Cascais fica distante, ainda a 20 km, da Universidade Católica. Portanto, faria sentido se eu ficasse numa paróquia urbana da cidade de Lisboa. Mas, no entanto, toda a minha vida no Patriarcado de Lisboa se situou no âmbito da vigararia de Cascais, ou da ouvidoria, como aqui se diz, de Cascais. Nos primeiros 5 anos trabalhei, portanto, em Santo António do Estoril, igreja e paróquia que fica na Marginal, portanto, quem desce, portanto, do Casino até à praia, do Tamariz, e, portanto, uma paróquia muito com características muito próprias, sob o ponto de vista, portanto, de uma, em termos de sociabilidade, mas muito interessante. De facto, fizemos um trabalho muito interessante, numa primeira fase com o padre António Teixeira, numa segunda fase com o padre Ricardo Neves, que foi um sacerdote que me marcou profundamente e que Deus já tem, porque faleceu com um cancro aos 42 anos. Passados estes 5 anos, o Sr. Manuel Clemente, na tentativa de facto de eu ficar no Patriarcado de Lisboa, concedeu-me, ou propôs-me para eu paroquiar na paróquia de Alcabidez. A paróquia de Alcabidez é a zona norte, portanto, de Cascais, onde fica o Hospital de Cascais e a zona comercial, o Cascais Shopping e algumas empresas. E é a paróquia e freguesia, sob o ponto de vista territorial, maior do país. Uma paróquia que tem 39 km quadrados e 8 lugares de culto, portanto 8 igrejas. E foi um trabalho muito interessante, um trabalho de unidade, um trabalho de congregação, com a equipa de padres salesianos, que também têm colégios na paróquia de Alcabidez. E, portanto, desempenhei algumas funções, também como pároco de Alcabidez, fui convidado ao nível da vigaria de Cascais para ser o assistente da família e depois mais tarde como capelão, portanto, capelão e assistente espiritual da cadeia do Linhó, em Sintra. Portanto, o Linhó fica entre Alcabidez e Sintra, portanto, que possibilitava, em termos de proximidade, também alguma assistência espiritual. E pronto, essencialmente foi isso e foi um trabalho muito interessante,
a par do doutoramento. Quer dizer, eu sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo, o que de facto para um doutoramento, que é um processo solitário de investigação, não é fácil. Mas pronto, assim Deus quis que tudo se consumasse e que tudo corresse bem, né? Graças a Deus. E que, portanto, está de regresso à Diocese. Só mais uma questão ainda relativamente a estes últimos 10 anos. Como é que sentiu que a Diocese de Angra era vista aos olhos nacionais, portanto, fora dos limites da Diocese? Eu entendo que há um grande desconhecimento por parte da Igreja Nacional relativamente à Diocese de Angra. Quer dizer, fala-se muito no turismo, fala-se muito, mas internamente aqui todo o processo, ora de piedade popular, ora de tradições, ora, portanto, mesmo até de trabalho e de presbitério, digamos que o presbitério daqui, por ser um presbitério que, sob o ponto de vista formativo, está isolado, né? Está confinado a um seminário que fica em Angra, mas que não tem, portanto, a experiência de interligação com outras dioceses. Há um grande desconhecimento, não é? Mas também é interessante que as pessoas com quem eu contatei se surpreendem também com a qualidade das nossas gentes, do nosso clero, da nossa realidade, portanto, eclesial. Mas essa nota que de facto é um grande desconhecimento relativamente à Diocese de Angra, não é? E, portanto, quando se olha para a Diocese de Angra, bem, mas é uma Diocese com tantos padres, e para que é tantos padres? E de facto a Diocese de Lisboa não tem sacerdotes, não é? Isso também acho que seria um ponto a discutir na formação que se dá no seminário de Angra. Quer dizer, nós temos padres a mais que podiam de facto dar uma grande colaboração. Eu dei 10 anos da minha vida para ter ligado a Lisboa. Portanto, eu acho que também, quer dizer, esta visão muito situacionista e autárquica da Igreja inviabiliza por vezes nós darmos uma colaboração a igrejas que são mártires pela ausência, portanto, de pastores, não é? E acho que este sofrimento também sentido por Cristo, não é? Cristo comoveu-se e sentiu-se porque olhava para o povo como ovelhas sem pastores. Há muitas dioceses que de facto não têm pastores e nós temos muitos sacerdotes. Está bem, poder-me-á contrapor que de facto as nossas paróquias são muito dispersas, as pessoas estão habituadas a cada paróquia com o seu parco, mas eu creio que temos claro que sobeja, portanto, para a realidade pastoral da nossa Diocese. Todavia, voltando à pergunta inicial que me faz, eu creio que há um grande desconhecimento relativamente à Igreja açoriana, não é? Porventura olhada com algum óculo, né, gracioso e de alguma benevolência derivada do nosso isolamento, à nossa pequenez, mas a meu ver eu acho que há um desconhecimento grande. Eu sou um apologista que de facto a nossa Igreja, ao nível, portanto, dos seus pastores, deveria ter uma ligação grande às outras dioceses, portanto, ao nível formativo, né? O nosso seminário não possibilita, infelizmente, essa experiência de permuta e de conhecimento da realidade de outro clero, porque neste momento os seminários olivais têm para aí 8 dioceses. O seminário de Porto tem mais não sei quantas, portanto, são seminários interdiocesanos. E o nosso seminário não é um seminário interdiocesano e, por isso, porventura, não possibilita esta experiência de conhecimento de outro clero, que acho que é extremamente importante para abrir mentes, contatar com outras realidades pastorais, haver uma troca de experiências. Portanto, é muito natural, contatando com colegas, se questionem como é que é aquilo nos Açores, porque, de facto, a gente não conhece ninguém. Apesar do nosso clero ter uma belíssima formação, não só a nível, portanto, local, como também tem sido timbre da nossa diocese, marca da nossa diocese, enviar, portanto, sacerdotes para Roma formarem-se e tal. Portanto, a meu ver, eu penso que é esta a realidade da nossa Igreja, portanto, quando me fala como é que se olha para nós, não é? O que é que lhe posso dizer mais? Padre José Paulo Machado, 10 anos depois, o que é que mudou na Diocese de Angra? Que Diocese deixou e que Diocese encontra agora 10 anos depois? Bom, eu, quando daqui saí, já havia um bispo, o bispo era diferente, não era? O Sr. Dom António Sousa Braga. Quando voltei, temos outro bispo, o Sr. Dom João, portanto,
um bispo oriundo da Diocese de Coimbra, com uma outra visão. E eu penso que isto é importante, não é? É importante em termos de abertura e também de um olhar novo sobre a nossa realidade, porque a Igreja não é uma realidade hermética, fechada, situacionista, não. Quer dizer, acho que é importante nós também bebermos da influência e das ideias de quem vem de outras paragens. Portanto, como eu digo, ainda tenho visto com agrado aquilo que são os projetos formativos e os projetos, portanto, que têm sido implementados na Diocese, mas como digo, estou cá 1 mês e meio, é cedo ainda para uma análise, eu diria, global daquilo que tem sido, e tenho acompanhado, de facto lá fora também acompanhava, mas eu acho que, pronto, é com esperança e com esperança que olho para a nossa Diocese, porque de facto temos muitos meios para possibilitar uma pastoral bastante rica na nossa Diocese. Do ponto de vista global, e tendo o doutoramento em História da Comunicação... Ciências da Comunicação, como é que a Igreja se está a comunicar no mundo, em Portugal e particularmente nos Açores? Ora bem, eu penso que há todo um caminho que ainda falta ser feito, não é? Se nós pegarmos num dos documentos norteadores, está bem, temos a Intermirífica do Vaticano II, mas é um documento muito... muito parco em recomendações, mas se for o grande documento que depois sai da Intermirífica é o Popularium Progressio do Papa Paulo VI. Ora, pegando nesse documento, por exemplo, uma das recomendações é de facto as dioceses terem um porta-voz e uma equipa, portanto, de comunicação, e estamos a falar de um documento dos anos 70, ter uma equipa de comunicação ajustada e dimensionada à realidade de cada diocese. Eu pergunto se, não só agora, reportando-nos à situação dos Açores, mas a todas as dioceses do país, se essa situação, de facto, foi concretizada, não foi? Portanto, acho que há todo um caminho que falta ser feito. Já não falo só no âmbito digital e as novas plataformas de comunicação, ao nível das redes sociais, etc. Eu falo precisamente num gabinete qualificado em termos de informação, que não existe neste momento aquilo que se chamava antigamente os gabinetes de imprensa, que não existem nas dioceses. Ou se existem, de facto, têm um papel muito residual e um papel muito, muito limitado e não têm, de facto, esta capacidade de transmitir as mensagens. E eu creio que há toda uma filtragem, há todo um rastreio que precisava ser feito em termos de comunicação, porque na minha ótica eu acho que nem toda a gente tem capacidade para enfrentar ou relacionar-se, melhor dizendo, enfrentar é um termo forte, mas relacionar-se com os mídia. Ora, isso de facto há quem tenha de facto esta capacidade de navegar, de situar, de respirar nos média como ninguém, não é? Tem formação própria, tem capacidades e, portanto, eu vejo toda uma igreja também, e nomeadamente os bispos, a exporem-se em demasia, desnecessariamente, não é? Quando, de facto, aquilo que a Popularium Progressio propõe, por exemplo, nos anos 70, ainda não foi concretizado pelo Papa Paulo VI. Estamos a falar de um documento, talvez de 72, portanto, façamos as contas, quer dizer, estamos há 40 e tal anos nisto, quando de facto nós vemos que as dioceses ainda não aplicaram esta recomendação de um documento para a comunicação social a passar, por exemplo, por um gabinete de informação capaz. Eu acho que, olhando para a Diocese de Angra e pegando no Conselho Presbiteral de 2013, mudou-se uma página na nossa Diocese. Uma coisa é a comunicação social antes de 2013 em Angra e outra coisa é a comunicação social depois de 2013. Nós propusemos a Carmo Rodeia, nós propusemos, salve a Tatiana, agora está a sugerir a Carmo Rodeia, quer dizer, isto foi tudo a partir do Conselho Presbiteral de 2013 e onde tive, modéstia à parte, repito, modéstia à parte, um papel nisso, pegando na tal ideia da Popularium Progressio, porque de facto é necessário haver gente qualificada e disponível para uma mensagem filtrada, trabalhada, ao nível dos documentos da Igreja. Nós somos muitas vezes acusados pela Igreja de falarmos do sacerdotês e o bispês,
E é necessário traduzir os documentos da Igreja, que têm uma linguagem própria, que é a linguagem teológica ou eclesial. Pronto, sabemos que de facto há ali um fundo religioso, mas havia que trabalhar esta mensagem de uma maneira mais apetecível, de uma maneira mais prática para a Igreja. E esse é o papel daquilo que se chamava antigamente os gabinetes de imprensa ou os gabinetes de informação numa terminologia mais atualizada. Portanto, está a ver que, de facto, há muito trabalho para fazer. 72, e que há 40 e tal anos ainda nem muitas dioceses isto está para aplicar, mas é com muito agrado que sublinho que uma coisa ou foi a comunicação social na Diocese de Angra até 2013, o Conselho Presbiteral de 2013, e depois de 2013 foi outra completamente diferente, onde de facto nós apontamos nomes como os quais eu já referi, à Tatiana, também. Padre José Paulo Machado, só deixar claro, a Carmo Rodeia continua a colaborar com o sítio Igreja Açores e eu também passei a fazer, entretanto, parte da equipa, portanto... Significa uma equipa mais forte aí. Obrigada por ter estado connosco neste espaço de rádio. Podes pôr. Haverá muito, certamente, para falarmos sobre comunicação social na Diocese de Angra e passando para prismas mais alargados, nacionalmente e internacionalmente, e que volte em breve ao nosso espaço de entrevista. Obrigada por ter estado connosco. Pelo seu trabalho, ao dispor, está bem? Obrigada. Nós regressamos na próxima edição do Igreja Açores com mais atualidade da Diocese de Angra e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua antena.